Fala galera, fala malta, sejam bem-vindos a mais uma aula da Academia Rafa OutSystems. Eu sou o Dairo Balenciaga e estou guiando vocês aí nesse módulo básico de desenvolvimento. Hoje a gente vai dar início então à nossa 19ª aula já, certo? Na aula anterior então a gente viu sobre consultas, né? A gente continua vendo sobre consultas, que a gente já vem trazendo esse tema aí, acho que umas 2 aulas atrás. E na aula anterior foi especificamente sobre joins, onde a gente viu ali os tipos de joins, né, que são with or without, only with. Tem também o with, que eu falei para vocês, mas a gente não explicou sobre, porque no momento não é o intuito entender. A gente viu também sobre as condições do joins, né, que é onde a gente, na verdade, onde a gente amarra o join. A gente amarra o join através de um atributo. A gente adicionou ali a nossa tabela de country ao source da tabela client, né, da consulta de clientes, na verdade, que a gente fez essa complementação da consulta através dessa segunda tabela. E a gente também viu sobre como fazer filtros, né? Na verdade, é quase a mesma coisa, mas a gente viu que é possível fazer filtros através dos atributos dessa segunda tabela que participa dessa consulta. E nessa aula, então, a gente vai passar para a AbaLogic, né? A gente já passou ali sobre as consultas. E, assim, uma coisa que é interessante deixar claro, que não é só aquilo, tá? Sobre consultas que a gente viu. Eu passei para vocês o básico, né? Que é o necessário para vocês entenderem, e já é o necessário para vocês fazerem diversas coisas com consultas, tá? E basicamente o intuito, assim como é o intuito do nosso módulo, é vocês entenderem o básico, né? Um pouco de cada coisa. Então, basicamente, tudo que a gente já trouxe até aqui já é o suficiente para você iniciar, né, a sua carreira aí, de desenvolvimento. É claro que eu não consegui, sobre cada assunto que a gente passou, eu não consegui explicar a fundo sobre tudo, né? E isso aí, conforme o tempo, vai ser onde vocês vão aprender. Por exemplo, na parte de consultas, nos aggregates, né? Diversas coisas mesmo que dá para fazer ainda, que dá para vocês aprenderem. A gente só viu ali uma casquinha, né? Só que já é o suficiente para vocês começarem a desenvolver aí. E o restante é consequência, né? Conforme o tempo vocês vão aprendendo cada vez mais características de cada elemento. E passando então para a AbaLogic, a gente vai ver aqui sobre duas coisas, dois tipos de ações na AbaLogic, tá? Que inclusive tem a Client Action também na AbaLogic. E eu vou mostrar para vocês a diferença das Client Actions da AbaLogic para as Client Actions das Web Screens, que a gente já viu, tá? Então, basicamente, a AbaLogic ali, ela tem esses dois tipos de ações, né, que é o intuito da nossa aula, que são as Client Actions e as Server Actions. As Client Actions eu vou mostrar ali uma pequena diferença para as Client Actions de WebScreen, e o foco da nossa aula vai ser Server Actions. A gente vai ver ali sobre os elementos, sobre consultas dentro de ações de servidor, né, sobre validações que a gente pode fazer para gravar registros, né, na nossa base de dados. E também tem um novo carinha aqui que a gente não viu ainda, que são os parâmetros de saída, que inclusive na Client Action da AbaLogic e na Server Action, ambos possuem, tá? Esse parâmetro de saída. Então, o foco da nossa aula hoje é Server Action, então fica com a aula. Bom, então finalmente hoje a gente vai aprender sobre Server Actions, né? Então, para a gente aprender sobre Server Actions, o que a gente precisa fazer? A gente precisa passar para a nossa AbaLogic, né? Eu vou passar aqui para a AbaLogic e aí eu vou começar a explicar para vocês aqui um pouco sobre essas pastinhas, algumas funções que a gente tem aqui na AbaLogic, tá? Primeiramente, a gente tem aqui uma pastinha chamada Client Actions. Mas como assim, Dario? Client Actions não é o que a gente viu nas web screens? Exatamente. Só que existem uma forma, né, de você criar Client Actions aqui na AbaLogic. Mas por quê? Lembra que quando você utiliza uma Client Action lá dentro da sua web screen, né? Deixa eu voltar aqui, ó. Na nossa Client List, deixa eu ver. Tem aqui, ó, botão clique. Essa aqui é uma Client Action que foi criada dentro da nossa web screen, né? Dentro da nossa tela. E ela é utilizada aqui, ela é disparada através de um botão, né? Ou de um link, ou de um elemento, certo? Isso aí eu creio que todo mundo já tem entendido. Só que a diferença da Client Action que está na web screen para a Client Action que está na AbaLogic, né? Aqui no caso eu não tenho nenhuma Client Action, mas eu só clicar com o botão direito aqui, ó, adicionar Client Action.
Pronto, eu estou criando uma client action. Ela basicamente tem aqui os elementos que a gente tem lá, criando uma client action dentro de uma web screen, certo? Então, basicamente, qual que é a diferença? A diferença é que, se eu tenho uma client action dentro de uma web screen, ela está dentro do escopo daquela web screen. Ela só consegue ser utilizada dentro dessa web screen e ela só consegue trabalhar com elementos que estão dentro dessa web screen, certo? Então, por exemplo, eu estou aqui dentro da button on click, né? Dentro da tela client list. Se eu, por exemplo, criar uma ação aqui que eu precise trabalhar com algum dado dessa tela aqui, beleza? Eu consigo aqui ó, atingir os elementos que estão dentro da minha web screen. Por quê? A minha client action está dentro do escopo da web screen, certo? A diferença que está lá na aba lógica é o seguinte, eu vou desfazer aqui só para me tirar esse assign daqui, tá? A diferença da que está aqui, essa action 2 que eu criei aqui, é que aqui nesse caso, ela não está dentro de nenhuma web screen, claro. Então, obviamente, eu não consigo pegar elementos de nenhuma web screen. Ó, se eu colocar uma sign ali e tentar trabalhar com algum elemento aqui, não vai aparecer esse client aqui, tá? Mas isso aqui é uma coisa um pouquinho mais avançada, mas, enfim, não tem aqui nenhuma variável, nenhuma consulta aqui dentro, obviamente, porque eu não tenho nenhum escopo aqui de uma web screen, certo? Outro detalhe que tem aqui, que na verdade que não tem aqui, que está faltando, não sei se vocês repararam, mas a gente não tem um elemento aqui do lado esquerdo, ó, que é um elemento que lá na Client Action de WebScreen tem. Vou voltar aqui, ó, e a gente tem esse carinha aqui, ó, Refresh Data. Por quê? Porque dentro de uma web screen, a gente consegue atualizar a consulta. A gente consegue ter uma consulta, na verdade, dentro de uma web screen, né? Através de um botão, um link, um elemento, uma coisa que dispara uma client action, eu consigo atualizar uma consulta. Aqui não tem. Por que aqui não tem? Porque não tem como eu trabalhar com consultas dentro de client actions, tá? Então, qual que é o intuito de eu ter uma client action na aba logic? Ok, já que você entendeu que uma client action dentro de uma web screen, ela está dentro do escopo da web screen, você consegue trabalhar somente com os elementos dentro da web screen, obviamente, então, a client action que está na aba logic, ela é meio que o contrário. Você consegue utilizar ela em qualquer web screen, entendeu? É como se ela fosse reutilizável. Por exemplo, eu estou aqui ó, na client list, certo? E aí eu estou aqui dentro do meu button on click. O que eu posso fazer? Eu venho na aba Logic e eu puxo a minha action para cá, que está na aba Logic. Então eu estou utilizando essa client action que está na aba Logic dentro da minha ação de uma tela. Ok, client list, certo? Client detail, eu vou lá na minha save on click da minha tela client detail. Ó. Veja bem, eu estou na client detail, já é outra tela, já é outro escopo. Eu posso na aba Logic pegar a minha ação e utilizar aqui. Então, basicamente, a Client Action que fica na aba Logic, eu posso reutilizar ela em diversas telas. Mas como assim, Dário? Se você não consegue atingir o escopo delas, né? Ó, tô só desfazendo, tá, pessoal? Só desfazendo para tirar essas actions aqui, ó. Botão clique, ok, sumiu. Beleza, eu voltei aqui para a aba Logic para nossa Action 2, tá? Voltei aqui, não tem nada no Assign, beleza. Mas, Dário, se você não consegue atingir o escopo daquelas telas, como você vai utilizar essa action lá dentro? Aqui, basicamente, é o seguinte. Você pode fazer algum tipo de fluxo aqui que você pode reutilizar em diversos locais. Vamos supor que você tenha um fluxo aqui no botão on click, né? Sei lá, uma operação matemática, alguma coisa bem legal, que você pode reutilizar isso aqui dentro de outras telas. Então, se eu tiver algum tipo de cálculo que eu possa fazer aqui dentro de uma tela e eu queira reutilizar esse cálculo em outro lugar, eu não preciso copiar totalmente esse cálculo. O que eu poderia fazer? Eu poderia criar uma client action, né? E aqui, uma coisa bem interessante que eu acho que provavelmente vai surgir dúvida é o seguinte. Mas como que eu vou fazer um cálculo? Um elemento que eu não tenho aqui. Meus elementos estão dentro da tela. Né? Por exemplo, eu vou fazer um cálculo de sei lá, um número mais o outro, mas estão lá na variável dentro de tela. Se eu não me engano, ó, na minha tela home, aqui, ó, minha tela home eu tenho aqui um calcular, certo?
Eu tenho aqui duas variáveis que faz cálculo e tal. Mas como é que eu vou utilizar lá uma client action lá da aba logic para mim fazer esse cálculo? O que eu poderia fazer? Ó? Como que eu faço esse cálculo aqui? Eu tenho aqui o número 1, o número 2 e o resultado do cálculo, certo? O que eu poderia fazer? Esse cálculo, ó, vamos ver aqui, ó, no calcular um clique, o que ele está fazendo? Ele pega o resultado do cálculo e número 1 mais número 2 passa para esse resultado do cálculo, faz esse cálculo e passa para lá. O que eu poderia fazer aqui na minha aba logic, por exemplo? Vamos supor que eu queria fazer esse cálculo aqui em diversas páginas, né? É só um exemplo. Eu vou vir aqui na minha client action, né? Eu tenho aqui um assign. Eu não tenho aqueles elementos, número 1, número 2, resultado lá. Mas o que eu posso fazer? Eu posso passar aqui para dentro como parâmetro de entrada. Eu passo aqui para dentro como parâmetro de entrada, número 1, certo? Número 2, ó, vou adicionar mais um. Número 2. Número 2. E aqui é que está o pulo do gato. Aqui tem uma coisa diferente, ó. Tanto o Client Action como o Server Action que a gente ainda vai ver aqui, elas possuem um elemento que a gente não viu ainda em outros locais, que é o parâmetro de saída. Tá? É o Output Parameter. Né? O input é o parâmetro de entrada, a gente já estudou sobre eles. A Local Variable também a gente já estudou sobre ela. E o Output Parameter nada mais é que o contrário do Input Parameter. Né? O parâmetro de saída é o contrário do parâmetro de entrada. Para que serve o parâmetro de saída? É para devolver uma informação, certo? O parâmetro de entrada, a gente precisa de uma informação para executar. No caso aqui, se eu quero executar essa ação Action 2, eu preciso desses dois dados, correto? Por quê? Eu quero fazer um cálculo do número 1 com o número 2 e eu preciso que esses números sejam enviados aqui para dentro para mim fazer esse cálculo, certo? E, da mesma forma, eu preciso que devolva esse cálculo para lá, o resultado, certo? E o que eu teria que fazer aqui? Eu teria que adicionar um parâmetro de saída, né, informando o resultado. O que vai acontecer? A minha ação, essa client action, quando ela for executada lá no botão, ela vai entrar dois números aqui dentro. Eu vou fazer esse cálculo e vou colocar o resultado do cálculo na minha variável de saída. Então eu vou devolver o resultado para onde ele me chamou, entendeu? Para quem me chamou, na verdade. Então, ó, eu vou dar um exemplo aqui bem rápido, bem básico, que é o seguinte, ó. Essa aqui é a minha client action. Ela vai ser uma ação, ó, cálculo matemático. Matemático. Ela vai ser um cálculo matemático. Então, essa minha ação, qual que é a função dela? É calcular dois números e devolver o resultado. Eu já tenho um assign aqui dentro, que eu coloquei aquela hora. Aqui dentro do assign é o seguinte, ó. O meu resultado, que é o parâmetro de saída, é quem eu vou devolver, tá? O meu resultado vai receber o número 1 mais número 2. Ótimo. Essa função cálculo matemático já está funcional. Ela já está funcionando. O que eu preciso? Eu preciso que envie dois números aqui para dentro. Eu vou somar os dois e vou devolver para onde me chamou, né? Para quem me chamou, na verdade. Ok. Vamos lá, vamos reutilizar isso aqui, né? Reutilizar não, utilizar. Mas dessa forma, ó, vamos lá. Aqui na tela home, aquela primeira tela que a gente criou aqui quando a gente criou essa aplicação, eu insiro o valor 1, insiro o valor 2 e calculo, correto? Ótimo. O valor 1 a gente guardava na variável número 1, o valor 2 na variável número 2, e o resultado do cálculo a gente mostrava aqui, ó. Então aqui que eu tenho que mostrar o resultado do cálculo. No botão calcular, né, o botão calcular que é esse aqui, eu fazia esse cálculo, certo? Eu fazia esse cálculo, pegava o número 1 e o número 2 e colocava direto na variável o resultado do cálculo. Mas vamos supor que eu tenho outras telas que eu tenho que fazer o mesmo cálculo. Putz, vou ter que copiar toda vez aqui em todas as telas? Não. Eu vou lá e fiz uma ação reaproveitável. Então eu posso usar essa ação em todas as outras telas. Eu simplesmente passo dois números para ela, ela já me devolve o resultado. Então o que eu vou fazer? Aqui no meu fluxo, né, no fluxo do botão calcular um clique, o que eu vou fazer? Eu vou passar a minha ação de cálculo matemático. Olha o que ela está pedindo. Ela está pedindo o número 1 e o número 2, que são os dois parâmetros de entrada, certo? No caso, que são obrigatórios, obviamente, eu preciso de dois números para fazer esse cálculo. Então o que eu vou passar? Eu estou dentro da tela home, certo? Estou dentro da tela home na calcular um clique. O que eu vou passar para ela? Qual que é o número 1? O número 1 é a minha variável número 1. É onde eu guardo aqui nesse input, ó, o meu primeiro número. O número 2 é a minha variável número 2, né? Insiro o valor número 2 aqui, ó. E é onde eu guardo o meu segundo número. E o que eu vou fazer isso aqui? Como é que eu vou devolver o resultado? Da seguinte maneira, ó. No calcular é o seguinte, para mim executar a minha ação de cálculo, que eu fiz lá, que é reaproveitável, eu vou passar o número 1, né? Opa, ó. Esqueci de colocar o meu número 1 como inteiro.
né? A minha tela aqui, ó, número 1 e número 2 estão como inteiros. Então, meus parâmetros de entradas, eles precisam ser, ó, eu posso selecionar os dois parâmetros de entrada de uma vez e alterar o tipo dos dois de uma vez, tá? Eles precisam ser do tipo inteiro. O resultado tanto faz, mas vamos pôr do tipo inteiro também, né? Eu estou somando dois números, mas pode ser texto, não tem problema. Simplesmente eles deixam de ser um número, se eu colocar como texto. Então tá, eu voltei aqui para minha ação, calcular um clique. E aí o número 1 agora, ó, eu vou passar o número 1. A minha variável é o número 1 aqui, ó. Não confunda, tá? Número 1 é o parâmetro de entrada da minha ação. E aqui o número 1 que eu estou passando é a minha variável local da minha tela, ó, da interface, da minha tela home. É onde eu guardo aquele número 1 naquele primeiro input. E o número 2 eu vou passar também o número 2, certo? Então eu estou fazendo o seguinte cálculo lá dentro, passando o número 1 e o número 2. Aí, beleza, Dário, mas como que você vai pegar aquele resultado? Lembra que o resultado é o parâmetro de saída? Então, para onde eu chamei essa ação, eu vou devolver o resultado. No caso aqui no meu fluxo, calcular um clique, eu estou chamando essa ação. Então, ela vai me devolver um resultado. Essa ação aqui, ela está me devolvendo um resultado. O que eu vou fazer? Ó, o meu resultado do cálculo, ao invés de receber diretamente o cálculo número 1 e número 2, eu vou apagar. O meu resultado do cálculo, eu preciso ainda passar o valor para ele, que é o resultado do cálculo que está vindo da ação. O que eu vou fazer? Se eu colocar aqui automaticamente para mim selecionar aqui, já vai aparecer. Ó, clicando aqui, ó. Olha o que ele está me dando de sugestão. Ó. O cálculo matemático ponto resultado. Lembra que o ponto me dá o caminho? Então, ó, o cálculo matemático é o nome da minha ação, da minha client action. Ponto resultado é o meu parâmetro de saída dela, ó, resultado. Certo? Vindo aqui na aba logic, na nossa ação, o resultado é o parâmetro de saída dela. Então, aqui ela já me dá como sugestão pegar o resultado daquela ação e passar para a minha variável resultado do cálculo na minha tela. Ó. Na aba interface, na tela home, eu tenho a variável local resultado do cálculo, que é onde eu mostro lá. Certo? Mas eu poderia também aqui, ó, vou apagar, poderia vir aqui no meu escopo, né? Olha o meu escopo aqui, ó. No meu escopo eu tenho todas as variáveis da tela home, né? Os widgets e tal. E dentro da minha client action aqui, que se chama calcular um clique, que é onde eu estou, tá? Estou na calcular um clique. Aqui dentro eu tenho o meu cálculo matemático. Agora ele participa do meu escopo, né? Já que eu puxei ele aqui para dentro. Então ele participa do meu escopo. Se eu deletar ele aqui, ó, ele sumiu do meu escopo, né? Deixa eu desfazer. Então agora ele está no meu escopo. Se eu expandir ele, ó, olha quem que ele me traz aqui. O parâmetro de saída, que é o resultado. Se eu der dois cliques, ele vai aparecer da mesma forma que apareceu na sugestão. O cálculo matemático, ponto, resultado, né? Eu vou passar para o meu resultado do cálculo. Então, dessa forma aqui, vai continuar funcionando da mesma maneira que funcionava antes. Só que a diferença é que agora, dentro do meu botão calcular, eu não faço o cálculo direto, né? Eu mando para uma ação, eu mando os dois números que eu preciso calcular para uma ação, essa ação faz o cálculo lá dentro dela e devolve para mim o resultado que eu passo para o meu resultado do cálculo. Entendeu? Então, dessa forma, eu poderia agora, dessa maneira, eu não precisaria refazer esse cálculo em diversos locais, em diversas telas. Eu poderia vir agora, ó, eu estou aqui na home, né? Eu posso vir aqui na minha outra tela, chamada parâmetro de entrada. Não faz sentido nenhum eu usar aqui, mas se eu tivesse uma client action aqui, ó, eu poderia vir aqui e puxar o meu cálculo matemático para dentro. Deveria passar, né, deveria passar dois números aqui para dentro, ela vai fazer um cálculo lá e vai me retornar, e aqui dentro desse fluxo eu passaria esse resultado para onde eu quisesse. Eu trabalharia com o resultado dessa ação. Show? Então, basicamente, né, deixa vou na tela parâmetro de entrada, eu vou deletar a ação que eu criei aqui, só para não dar erros aqui para a gente continuar. Mas basicamente é assim que funciona essa primeira aqui, Client Action. E inclusive eu já aproveitei para explicar o que é parâmetro de saída. Certo? Então eu vou deixar aqui essa ação e eu vou agora para Server Actions. Server Actions, muito parecido aqui com Client Actions, né? Muito parecido. Mas, ó, veja que a gente já tem duas ações aqui dentro. Não sei se vocês lembram, mas essas duas ações aqui elas foram criadas automaticamente quando a gente subiu aquele arquivo de Excel para subir os registros dos clientes e dos países. Olha só, duas ações que a própria OutSystems criou aqui para a gente. Mas, beleza, aqui na Server Action é bem parecido com Client Actions, tá? Com a diferença que ações criadas aqui ó, na Server Action, ó, vejo que o menu é bem parecido, ó, adicionar Client Action e aqui adicionar Server Action.
Mas as server actions são requisições com o servidor, certo? Deixa eu adicionar aqui uma nova server action. E aí aqui é o seguinte. Aqui a gente tem um menu aqui ligeiramente diferente, tá? De uma client action. Eu vou voltar aqui para client action e vocês vão ver aqui, ó, diferenças. É o seguinte. Dentro de uma client action você pode rodar outra client action, né? Obviamente. Então se eu puxar aqui uma client action, eu deveria ter outras ações aqui, mas teriam que estar na aba logic, tá? Eu não posso chamar dentro de uma client action da aba logic uma client action que está no screen. Não faz total sentido, entendeu? Então aqui eu poderia chamar alguma outra client action. Olha uma coisa que é interessante aqui que já é bom até eu mencionar. Ela está me dando a opção de eu executar ela mesma. Eu vou selecionar. Olha, muito cuidado a fazer isso aqui, tá? O que vai acontecer aqui? Nesse caso aqui, essa ação entraria em loop infinito, tá? O que é o loop infinito? É a ação chamar ela mesma várias vezes, né? O que vai acontecer? Essa ação ela dá início, ela faz um cálculo e ela chama ela de novo. Ela vem para o início, faz o cálculo, chama ela de novo. Vem para o início, faz o cálculo, chama ela de novo. Ela nunca vai dar ele. Existem algumas situações que uma ação pode chamar ela mesma, tá? Só que é necessário tomar muito cuidado com isso, que você tem que ter um ponto de interrupção em algum momento. Você não pode deixar uma ação chamar a si mesmo para sempre. Se você fizer isso aqui, ó, passar aqui, vamos passar o número 1 e o número 2 aqui para dentro de novo, só para tirar o erro. A plataforma vai deixar você publicar. Só que de cara, quando você executar essa ação, ela já vai retornar um erro. Fala assim, você tem um loop infinito aqui que isso aqui não vai acabar nunca. Entendeu? Então a plataforma ela primeiro ela vai ficar lenta, porque ela vai começar a executar. Vai chegar um momento que ela vai verificar que, peraí, estou executando uma ação que está chamando ela mesmo para sempre aqui. Então dessa forma eu vou parar nunca. E aí ela já estoura um erro, falando, você não pode fazer isso aqui. Então, você deveria, para você chamar a própria ação dentro dela mesma, você teria que ter algum tipo de ponto de interrupção, né? Por exemplo, vamos supor, aqui dentro da client action aqui não faz muito sentido eu mostrar isso. Vamos voltar aqui, tá? Vou voltar de onde que estava. E eu vou passar para a server action, que é o intuito maior aqui da nossa aula, mas basicamente é um pouco parecido ali com a client action. Aqui dentro da server action, eu posso fazer diversos tipos de requisição servidor. Note uma coisa já diferente também é o seguinte, ó, uma server action ela pode chamar outra server action. Né? Ó, eu posso chamar a action 1 aqui que pode chamar a Bootstrap Clients, que é aquela ação que o servidor criou. Assim como uma client action chama os dois, tá? Se a gente voltar aqui para a client action, ela pode chamar tanto uma server action quanto uma client action mesmo. Só que a client action ela não chama server action. O contrário não funciona. Se a gente tentar pegar a nossa client action para aqui para dentro, ela não pode, certo? A partir do momento que já está lá no servidor, vai trabalhar só lá no servidor, entendeu? Aí eu poderia, através de uma client action, chamar o servidor, na hora que voltasse eu chamaria outro client action, tal, mas dentro da client action. Então essa aqui é coisas que são bem separadas. Então a server action, basicamente, ela é uma requisição ao servidor, certo? Então a client action você pode chamar ela tanto na server action, perdão. Então uma server action você pode chamar ela tanto dentro de uma própria server action, como você pode chamar ela dentro lá daquelas client actions, lá na tela também. Inclusive é o mais comum, né? Ou aqui dentro dessa client action também, mas lá na client action é o mais comum. Então, por exemplo, quando a gente for salvar um dado de um cliente, por exemplo, a gente colocou lá naquela tela na aula anterior, na client detail, ó, no save and click, para a gente fazer alguns testes, a gente puxou aqui a nossa create or update client diretamente para o nosso fluxo, certo? Que foi aqui na aba data, a gente expandiu a nossa tabela cliente e pegou aqui a ação de create or update, de criar ou atualizar um cliente. Mas o mais recomendado de fazer isso aqui é o seguinte, você cria uma server action, dentro da server action você vem e coloca a sua função, a sua ação, quer dizer, de criar, e aí você passa aqui para dentro dessa ação aqui, o parâmetro de entrada referente aos dados que precisam ser inseridos aqui, e aí você coloca essa server action lá naquele botão de salvar, certo? Aqui no Save and Click. Ó. Em vez de colocar esse carinha aqui, a gente colocaria esse carinha aqui, aí esse carinha faria essa requisição ao servidor, e lá dentro a gente mandaria salvar, certo? A gente vai fazer um teste aqui mais ou menos parecido com isso, mas antes eu quero explicar algumas coisas aqui. Então aqui a gente tem algumas diferenças aqui ó, no nosso menu lateral esquerdo.
A gente tem aqui primeiro o start, imagino que todos vocês já sabem o que é o start. A gente tem aqui a run server action, que a gente pode também executar outro server action através de uma server action, que é bastante comum, né? Às vezes a gente cria diversas server actions, cada uma faz uma função, mas às vezes dentro de uma server action é necessário que você execute uma outra função de outra server action. Você vem puxando server actions para dentro dessa server action aqui. Então cada uma vai fazer uma coisa, né? Então você pode criar um fluxo de server actions, por exemplo, não tem problema. Você pode ter diversos server actions separados, cada um faz uma função, e você pode juntar todas elas para executar tudo dentro de um fluxo só, na ordem que você quiser, né? Na ordem que você colocar. Aqui dentro é possível fazer consultas. Ó. Por que eu primeiro expliquei sobre consultas para depois explicar sobre server actions? Porque primeiro lá eu tinha entrado no assunto de client action, né? Eu poderia muito bem sair da client action lá e vir aqui já explicar server action. Mas eu queria queria explicar sobre as consultas nesse meio tempo, porque quando a gente chegasse aqui na server action, a gente ia conseguir fazer consultas aqui dentro. Então já era interessante que você tivesse uma noção sobre as consultas, entendeu? Então é muito utilizado, é bastante utilizado consulta dentro de server actions, porque a gente consegue fazer diversas verificações, né, fazendo uma consulta aqui dentro. Então eu posso trazer um aggregate, o aggregate da mesma forma que está aqui, ó, na tela, né, na web screen, a gente faz uma consulta. Aqui dentro da server action a gente pode trazer um aggregate e ele aqui dentro ele funciona da mesma maneira, tá? É igualzinho, ó, igualzinho. A gente pode clicar aqui, pegar a tabela de cliente, vai ter aqui a pré-visualização da tabela. Eu posso adicionar source e fazer joins da mesma forma. Então aqui tem filtros, ordenação, teste também, na mesma forma, idêntico, idêntico. Da mesma forma que eu expliquei para vocês, funciona a consulta aqui dentro. Com a diferença do escopo, né? Claro, se a gente vir aqui no filtro e eu quiser adicionar um filtro, o meu escopo é o que está, tanto o atributo que está aqui na aba source, né, que é o cliente, ou aqui na minha ação, se eu criar uma variável local, né? Agora aqui, ó, dentro da minha ação, deixa eu desfazer aqui, porque apareceu assim, vocês verem. Criar uma variável local ou um parâmetro de entrada mesmo na minha ação, ó. Olha aqui, ó, já aparece aqui no meu escopo, ó. Entendeu? Para mim trabalhar com um parâmetro de entrada, certo? Deixa eu fechar aqui. Eu vou só explicar, depois a gente tenta utilizar algum exemplo aqui, tá bom? SQL. SQL também é uma consulta, tá? Só que SQL já é bem avançado, na verdade. Eu ia falar um pouco avançado, mas não é bem avançado. E o SQL, eu expliquei um pouco, mais ou menos, que um aggregate trabalha com SQL por trás, né? E tem bastante gente que tem conhecimento de programação, linguagem SQL, né? Para programação. Então você consegue fazer aqui também uma consulta SQL, não só o aggregate. Então você pode fazer um SQL aqui na mão utilizando códigos, né? E ele vai trabalhar fazendo uma consulta basicamente como se fosse um aggregate. A diferença é que é um pouco mais difícil. É mais para quem tem conhecimento mesmo. Mas aqui para SQL você consegue adicionar parâmetros de entrada e aí você passa esse dado através do SQL. Ó, você selecionando aqui, você passa ele aqui, ó, um parâmetro de entrada aqui para dentro. A saída na verdade a saída, né, a gente utiliza entidades ou estruturas como não é como parâmetro de saída na verdade, é como resultado dessa consulta, né? Você vai fazer o seu código aqui, né? Tô dando esse overview mais para quem já tem alguma noção de SQL. E aqui você faria todo o seu código de SQL. Tem a opção de teste, tem a opção de teste inputs, né? Como eu tenho um input aqui, da mesma forma que eu tenho o test value lá no meu aggregate, eu tenho aqui como passar um valor fictício no meu parâmetro de entrada da minha consulta para mim testar se essa consulta está funcionando legal. Teste output, que é onde vai retornar aqui é como se fosse a pré-visualização do aggregate, né? Aqui vai retornar as colunas e as linhas. E aqui o código SQL executado, certo? Então, basicamente, isso aqui, para iniciante, nem adianta tentar quebrar a cabeça com isso aqui agora, tá? Foca no aggregate. Quando você estiver dominando o aggregate, estiver dominando as consultas, aí sim você pode querer. É o que eu recomendo, tá? Eu demorei um pouco para mim começar a entender SQL. Demorei um pouco, não, na verdade, demorei mais de um ano, vamos supor assim, para mim começar a pegar mesmo o que é SQL. Mais de um ano a partir do momento que eu conheci OutSystems, tá? Não é que eu demorei um ano para aprender SQL, mas tudo vai depender do seu esforço e do quanto você utiliza. Eu não sou expert em SQL, tá? Entendo algumas coisas hoje em dia, mas não sou especialista nem nada. Sei fazer já alguma coisa, mas
eu domino mais o aggregate. E é raras as situações que você precisa utilizar um SQL ao invés de um aggregate, entendeu? Então, foca no aggregate. O aggregate é mais, além de ser mais fácil, é mais utilizado. E aí a gente tem algumas outras coisas aqui que são o if, switch, for each. Eu já expliquei sobre essas coisas aqui, né? Assign. Isso aqui a gente consegue trabalhar aqui dentro, assim como trabalhava nas client actions, né? Voltando aqui na qualquer client action aqui. A gente tem aqui algumas coisas parecidas, né? O if, o switch, for each, o assign. E aqui na server action, a gente tem esses dois carinhas aqui que são diferentes, que não tem na client action, que eu não expliquei sobre eles. Que é o record list to Excel e o Excel to record list, né? E basicamente esses dois aqui funcionam da seguinte maneira. Quando você faz uma consulta, por exemplo, vou usar de exemplo a consulta. Lembra que a consulta ela retorna uma lista? Já expliquei isso aqui, né, em outras aulas. Que a consulta, independente se trouxer um valor ou 1 milhão, ela vai vir em formato de lista, né? O formato que ela traz é formato de lista. E aqui tem a opção aqui nesse menu que é o seguinte, ó, Record List to Excel. O que isso quer dizer? Eu passo uma lista de registros para um arquivo de Excel. Então, dessa forma aqui, eu poderia fazer o seguinte. Eu poderia pegar um aggregate, fazer uma consulta, né, na minha consulta de clientes, por exemplo. Vamos simular aqui rapidinho. Ó. Eu tenho aqui o aggregate, peguei aqui os clientes, cliquei na tela aqui, tá? Aí eu pegar a tabela de clientes, selecionei, e eu tenho aqui uma consulta de clientes, certo? O que eu poderia fazer? Ó, voltando para a ação aqui, eu poderia pegar aqui, ó, Record List to Excel, certo? Então aqui eu tenho uma consulta, está me trazendo uma lista de registros, e aqui eu quero transformar essa lista de registros em um arquivo Excel, né? Dessa forma eu poderia tanto aqui pegar e guardar aqui na minha base de dados um arquivo daquela lista, daquela consulta, como eu poderia, isso aqui é bastante utilizado também para relatórios, tá? A gente vai lá na base de dados, faz uma consulta com determinados filtros e tal, de tal data até tal data, eu quero fazer uma relação de vendas aqui em determinado período. Então eu faria aqui uma consulta, faria os filtros de acordo com o que eu preciso, e aí ele me retornaria uma lista, eu pegaria essa lista, passaria para uma record list Excel, né? E aí ele está me pedindo aqui, ó, record list. O que você quer transformar em um arquivo Excel? Ele já vai me dar como sugestão aqui, ó, getClients.list, que é esse carinha aqui, que está no meu escopo. Então, eu quero pegar esse carinha aqui, aí agora ele pede para mim selecionar quais as colunas dessa consulta que eu quero trazer para esse arquivo Excel. Então, eu posso vir aqui, eu quero o ID, ou eu não quero o ID, né? Não me interessa o identificador dos meus registros. Eu quero o nome, data de nascimento, telefone, e-mail, endereço, e o Country ID não quero o Country ID. Olha aqui que interessante. Não faz sentido eu exportar o Country ID, né? Então, o que eu queria fazer? Eu posso fazer um join aqui, ó, na tabela clientes, eu vou adicionar aqui o Country. Então, aqui eu já estou fazendo o join com a tabela Country, e ele já vai me trazer aqui o nome do país, certo? Eu não fiz nenhuma ordenação aqui, mas ele está me trazendo aqui meio que em uma ordem, juntando os países. Mas basicamente, beleza, eu fiz aqui ó, a minha consulta, juntei com o país. Aí eu não quero trazer para o meu arquivo Excel o ID do meu país, mas eu já fiz o join da minha tabela. Então o que eu posso vir aqui, ó, como eu fiz o join, ela já apareceu aqui, a tabela country, ó, no meu record list Excel, porque eu estou alimentando ele com a minha consulta e minha consulta tem a tabela country agora. Então eu quero agora o country name, entendeu? Olha que interessante. Eu não quero o country ID e nem eu não quero o ID da tabela country e nem o country ID da tabela cliente. Eu quero o nome do country. Então, dessa forma, eu transformei o resultado de uma consulta em um arquivo Excel. Aí agora, tá, o que eu faço agora com esse arquivo Excel? Eu posso fazer diversas coisas. Se essa aqui é uma ação para gerar um relatório e eu já vou fazer o download desse arquivo, eu pego aqui como parâmetro de saída, né? Ele tem que ser do tipo binary, né? Porque ele vai entregar um arquivo, ó, binary data, e o nome dele vai ser relatório de clientes. Ou não, parâmetro de saída geralmente chama de arquivo, né? O nome da ação seria relatório de clientes, entendeu? Então, essa ação aqui ela serviria para mim trazer todos os clientes que têm na base de dados, mas se eu quisesse fazer um filtro, né, se fosse um exemplo de venda, por exemplo,
Se eu quisesse fazer um filtro, falar assim, ó, eu preciso que traga o relatório de acordo com esses filtros aqui. Eu não quero que traga todas as vendas. Quero que traga as vendas de tal dia a tal dia, etc e tal. Eu colocaria parâmetros de entrada na minha ação, né? Na minha ação aqui. Colocaria parâmetros de entrada para passar esses dados. E aí, com os parâmetros de entrada, eu faria os filtros dentro do meu aggregate. Certo? De, tipo assim, data da venda menor que fim, né? Vamos supor que a gente tivesse um parâmetro de entrada aqui que seria data final e um parâmetro de entrada data inicial. Aí eu pegaria aqui dentro da minha consulta, faria, nessa aqui não tem como eu dar um exemplo, tá gente? Estou tentando fazer um exemplo meio que explicado. Aí eu teria dois parâmetros de entrada aqui, data início e data fim. Aí eu teria uma consulta das minhas vendas. Eu colocaria um filtro lá, tipo assim, data da venda maior que data de início, né? Maior ou igual. E outro filtro, tipo assim, me traz as vendas também que a data dela seja menor que a data final. Então ela teria um período ali, certo? E traria as vendas daquele período. Eu sei que explicando assim é bem difícil de entender, mas eu estou tentando dar um overview aqui de uma forma que daria para fazer um relatório, tá? Bem simplificado. E aí, beleza, eu ia ter uma consulta, e aí essa consulta ia passar para arquivo Excel, e aí vamos supor que eu já queria baixar essa consulta, já queria dar essa disponibilidade para o usuário já baixar esse relatório. Então, beleza, eu tenho aqui a consulta, eu tenho aqui o meu arquivo Excel, e aí eu tenho aqui, eu teria que colocar um assign, porque eu preciso passar esse arquivo Excel agora para o meu parâmetro de saída, né, para o meu arquivo. Então aqui, ó, coloquei um assign, e o arquivo vai receber o retorno, ó, record list Excel. Se eu abrir aqui e expandir aqui, ó, ele já vai me dar aqui, ó, record list Excel. Ele já é um arquivo, entendeu? Então eu já, dessa forma aqui eu estou passando já estou entregando para quem chamar essa ação. Se eu for lá no botão agora, ó, interface, vim aqui no client list, por exemplo. Vamos colocar esse relatório para funcionar aqui. Então é o seguinte, ó, vamos criar um botão aqui na nossa tela. Cadê o botão? Botão. Ao lado do novo cliente, eu vou colocar aqui, ó, exportar Excel. Exportar Excel. Esse exportar Excel aqui, no caso, ele está trazendo todos os clientes, né? A gente não tem nenhum filtro. Mas eu poderia fazer alguns filtros aqui e mandar esses filtros para dentro dessa ação para filtrar os clientes que eu queria, né? Por exemplo, eu poderia exigir aqui, ó, como parâmetro de entrada, o country ID. É o país, né? Eu poderia exigir um país dentro desse relatório. E aí aqui dentro eu poderia vir aqui, ó, nos filtros da minha consulta e eu quero, ó, todos os clientes que o country ID seja igual ao meu parâmetro de entrada country ID. Dessa forma, se eu mandasse um country ID aqui para dentro dessa ação, essa consulta ela iria filtrar, né? Por exemplo, vamos supor eu mandei lá os Estados Unidos, né? United States. Eu mandaria o identificador do United States aqui para dentro. Essa consulta ela buscaria todos os clientes cujo o atributo country ID fosse igual ao country ID que eu passei aqui para dentro. No caso seria United States. E aí ele faria um filtro e aí eu transformaria esse resultado dessa consulta em Excel e devolveria para lá. Eu não vou fazer, eu vou tirar esse parâmetro de entrada porque ali a gente não tem nenhuma forma de passar. Mas, aliás, tem. Deixa eu desfazer aqui, ó. Vou deixar. A gente vai exportar para Excel somente de acordo com o país. Se a gente falar na nossa tela, ó, client detail. Se a gente falar na nossa tela, ó, opa, não é client detail, é client list. A gente tem aqui, né, ó, o drop down que tem o país. Vamos utilizar ela. Ela vai servir para o nosso filtro aqui ou para exportar Excel. Então o que a gente vai fazer, ó? A gente criou o botão exportar Excel. Vou dar 2 cliques aqui para criar a ação. A client action, né? Então esse botão exportar Excel, ele vai pegar e vai executar uma client action para a gente puxar o nosso relatório. Então, ó, aqui a gente já tem o country ID. Então, deixa eu vir aqui. Ok, essa ação aqui está pronta. Vamos supor que ela vai ser um relatório, né, entre aspas, desses clientes. Eu vou vir aqui na interface, vou vir aqui no botão Excel, exportar Excel que a gente acabou de criar. Eu vou chamar essa ação aqui dentro, né? A client action, ela chama uma server action, eu vou fazer uma requisição. Aqui entra aquela situação da requisição ao servidor. Então, vou clicar num botão, esse botão vai executar uma client action do lado do navegador aqui, e dentro desse fluxo aqui, eu vou fazer uma requisição do servidor. Aí ele vai lá no servidor,
vai fazer a busca de acordo com o que eu preciso, vai transformar aquilo ali em algo para o servidor devolver esse resultado para o navegador, para mim que sou o usuário, certo? Então é dessa forma aqui, igual eu expliquei lá no início, né? Então eu falei lá que toda ação fazia uma requisição ao servidor. Na verdade, foi a forma de eu explicar, mas uma ação não necessariamente faria uma requisição ao servidor. Se eu estou chamando uma server action aqui dentro, sim, eu estou fazendo uma requisição ao servidor. Então tá. Chamei aqui, vamos vir para a interface, ó. Então recapitulando, client list, coloquei um botão aqui exportar Excel e eu vou usar o resultado desse carinha aqui para trazer, ó. Aqui o meu drop-down, ele faz parte dos meus filtros, certo? Certo. Só que eu vou aproveitar esse filtro aqui para fazer esse relatório, né? Então tá, eu coloquei a nossa ação aqui, e aí ele precisa do Country ID. E esse Country ID, ele vai aparecer aqui, ó, Country Filtro. Se a gente vier aqui na nossa tela principal, esse drop-down, que pega a lista de países, ele salva o identificador na Country Filtro. Então eu posso utilizar eu posso utilizar esse Country Filtro aqui para fazer exportar Excel dos clientes de acordo com o país. Então vamos vir aqui no botão, vamos vir aqui ó, no Country ID, eu vou passar o Country Filtro aqui para dentro, certo? Naquele drop-down ali eu já salvo o identificador do país e eu vou pegar esse identificador que eu estou salvando nessa Country Filtro, nessa variável local, e vou passar aqui para dentro. Dessa forma eu consigo utilizar esse relatório com esse mesmo drop-down. Se eu quisesse todos, né? Se eu quisesse todos, eu não faria esse filtro aqui. Ou poderia fazer de forma diferente lá, mas vamos tentar exemplificar dessa forma aqui. Ok, eu peguei a minha ação aqui. A função dessa server action aqui é enviar o identificador. Aí quando chegar lá dentro, identificador do país, né? Quando chegar lá dentro, eu filtro todos os clientes de acordo com esse identificador. Eu pego o resultado dessa consulta, passo para um arquivo de Excel. Eu pego o arquivo de Excel e envio para o meu parâmetro de saída, né? Para o meu arquivo aqui, ó. E aí eu estou devolvendo aqui para essa ação, mas eu ainda não fiz nada com ela. O que eu vou fazer aqui? Lembra do download? Aqui eu vou pegar o download e vou colocar no final da minha client action na tela. Lembre-se, tá? File content, ele me exige duas coisas. File content é o conteúdo do arquivo. Ele já me dá como sugestão aqui o parâmetro de saída da minha ação. Por quê? Porque o file content, se eu colocar o mouse aqui, ele me exige lá o required type binary data, ele me exige um arquivo. Então ele já me dá como sugestão, como o meu arquivo parâmetro de saída aqui, ele é do tipo binary data, então ele já me dá como sugestão. Ou, vamos pegar aqui pelo escopo, ó, dentro da minha ação exportar Excel, né, a minha client action que eu tenho a minha server action aqui dentro e eu vou pegar o arquivo dela, que é o parâmetro de saída. É o retorno, tá? O parâmetro de saída é como se fosse o retorno dessa ação. Eu estou executando ela enviando um dado, que é o meu Country ID, né? Eu estou enviando o Country ID para essa ação e ela está me devolvendo um arquivo. Ela pegou esse dado que eu enviei para ela, fez lá um filtro, transformou aquele resultado no arquivo Excel e está mandando de volta para a gente aqui. E aí eu tenho esse arquivo agora, eu passo ele para o download, ó, certo? E aí file name. Esse file name aqui, ele é um pouco... claro, tem diversas formas de utilizar isso aqui. Algumas vezes você pode fazer um upload de um arquivo. E aí lembra que eu falei que quando você faz um upload de um arquivo para o banco de dados, você tem que salvar o nome desse arquivo. É obrigatório você salvar esse nome desse arquivo em algum lugar. E aí você vai salvar num atributo lá. Quando você for simplesmente fazer o download desse arquivo, você pode pegar o arquivo que está no atributo arquivo e o file name que você guardou originalmente lá no file name, né? Lá no atributo que você fez para guardar o nome daquele arquivo. Porque aí ele vai guardar o nome do arquivo exatamente com a extensão do arquivo, né? Se ele for PDF, vai guardar .pdf, se for um arquivo do Word, vai guardar .doc, .docx, etc. Nesse caso aqui, a gente não tem o nome de nenhum arquivo. Por quê? Porque a gente está criando esse arquivo dentro do nosso fluxo. A gente está criando ele do zero, do nada. Então a gente precisa dar um nome aqui. Nesse caso aqui, como eu estou pegando um arquivo Excel, tem que ter bastante cuidado aqui também pelo seguinte, porque eu também tenho que colocar manualmente a extensão desse arquivo, para o meu computador conseguir abrir ele. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, é um arquivo de texto, tá? O file name, ele pede um arquivo de texto, perdão, é um nome,
aqui no caso é texto que ele exige, tá? Olha lá, o required type é texto. Então o texto é entre aspas duplas. Ok. Se eu só colocar bem aqui, ó, relatório países. Não, relatório clientes. Se eu colocar só isso aqui, ele vai baixar um arquivo chamado relatório clientes. Só. Só que eu não tenho nenhuma extensão, o meu computador não vai conseguir abrir. Então eu tenho que colocar ponto X. Nesse caso aqui, eu costumo usar para relatório, né? XLESX. XLESX. Que é a extensão de um arquivo Excel, né? Então o meu computador agora ele vai baixar um arquivo com esse nome. E o meu computador, se eu tiver o Excel instalado no meu computador, eu já vou conseguir abrir esse arquivo por causa da extensão que eu estou colocando aqui. Tem alguns Excels que é XLX ou XLS só, né? Algum. Mas tem alguns. Normalmente aqui, quando eu crio isso aqui, eu sempre coloco XLSX, certo? Que é, a extensão mais utilizada para Excel hoje em dia. Ok. Eu já tenho aqui isso aqui preparado. Eu vou mandar o Country ID aqui para dentro e vou retornar um arquivo e vou fazer o download desse arquivo. Vamos clicar aqui e vamos publicar para a gente ver como que isso vai se comportar. Bom, vou dar aqui o Open Browser. Provavelmente vai pedir para mim fazer login. Não lembro se vai pedir login. Não pediu. Ok. Ó, vamos testar rapidinho aquela nossa client action que a gente colocou aqui, né? 5 mais 10. Vamos calcular. Ó, desejo de relação, ok. Devolveu o cálculo e a gente passou o cálculo para aquela variável, o resultado do cálculo fica bem aqui. Ó. Então, ó, 5 mais 10, 15. Beleza? Está funcionando isso aqui. Se eu quisesse pegar aquela açãozinha lá de client action que a gente criou lá na Ballogic e utilizar ela em outras telas, iria utilizar da mesma forma. Ia passar 2 dados e ia pegar o resultado. Então, vamos aqui ao client list. Nosso botão exportar Excel já está aqui. Dessa forma aqui, vai funcionar? Se eu clicar aqui, ele vai fazer o download. Ó. Vamos lá. A gente criou uma ação para fazer o download, ele baixou o download. Mas olha que legal. Se a gente abrir o Excel aqui, não trouxe nada. Por que não trouxe nada? Porque a gente não selecionou um país. E só vai trazer... Lembra que o filtro lá, o filtro era o seguinte. Ó. Vamos abrir o filtro aqui, vamos abrir aqui o botão, vamos entrar dentro da ação. O filtro é para trazer os clientes cujo seja informado o Country ID. A gente não informou nenhum Country ID. A gente vinha aqui, ó, selecionar país está nulo ainda. Então não tem nenhum cliente com país nulo. Na verdade, até tem, né? Só que, olha que interessante. Ainda bem que a gente viu isso aqui, ó. Tem usuários aqui, clientes, com o país nulo. Por que não trouxe? Se a gente vir aqui, ó, dentro da nossa consulta, olha o nosso join aqui, ó. Traga somente clientes, né? Traga clientes somente com o país. Então, os que estão país nulo não estão vindo aqui. Vamos fazer o teste? Vamos colocar o with or without. Então, agora ele vai trazer com ou sem país. Então, se a gente vir aqui e colocar o país nulo, né? País zero, o que vai acontecer? Ele vai trazer esses 4 registros aqui, ó. Vamos fazer o publish. Deixa eu só voltar aqui. Client name. Ah, tá. Ok. Vamos dar o publish aqui e vamos ver agora, sem selecionar nenhum país, para ver se vai trazer aqueles 4 resultados da nossa consulta aqui. Beleza, vamos fazer o teste. Eu vou dar aqui o Open in Browser, vou fechar outra aba anterior aqui, e vou aqui de novo na Client List. Aquele nosso arquivo Excel não trouxe nada, certo? Vou fechar ele. Aqui, ó, um detalhe aqui que eu reparei aqui é o seguinte, ó, ele está trazendo 2 colunas com o nome name, e o segundo está name 2, tá? Não vou habilitar a edição. Name e name 2. Por quê? Porque um name aqui é o atributo do nome do cliente e o outro name é o atributo do nome do país. Tem como tratar isso aqui, tá? Tem como tratar isso aqui, mas agora para o nosso teste é irrelevante, mas a gente poderia colocar aqui nome do país ou nome do cliente. Entendeu? A melhor forma de fazer isso aqui seria lá no banco de dados, né, na tabela. Vamos fechar aqui. Agora, eu estou aqui na nossa tela com a gente, eu vou exportar Excel. Não estou passando nenhum país aqui, ó. Então ele deveria agora trazer aqueles quatro resultados que não tem país, ó. Olha eles aqui, ó. Olha que legal. O primeiro name aqui, então, pelo jeito, é o nome do país, que não tem. O segundo name é o nome do cliente, certo? Aqui, ó, data de nascimento, telefone, e-mail, endereço e só. Endereço. Beleza, então aqui ele trouxe 4 resultados
que não têm país. Só que não faria muito sentido, né, a gente utilizar esse tipo de consulta aqui. Se eu queria filtrar pelos países, não faz sentido eu trazer clientes que não têm país. Mas enfim, é só para vocês entenderem que está funcionando dessa forma. Né? Vamos aqui selecionar o país. Vamos trazer agora todos os que são do Brasil. Vamos trazer todos que são do Brasil. Vamos primeiro filtrar aqui, para a gente saber. Ok, então ele trouxe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 resultados para o Brasil. Vamos exportar então? Agora eu tenho o país Brasil selecionado aqui. Ó. Então agora ele tem que trazer 10 registros porque tem 10 usuários do Brasil. Olha aqui. Ó. O primeiro atributo name, que é da tabela country. Então quantos ele trouxe? 10. Ó. Olha lá, 10 linhas. Aqui em cima aparece lá, ó, 10L, 1C aqui em cima. Então são 10 linhas em uma coluna. E trouxe esses carinhas aqui para o nosso relatório, né? Então, beleza. Dessa forma que funciona mais ou menos o relatório. Então, por mais que o relatório seja um pouquinho mais avançado, mas já aprenderam aí como fazer um pequeno relatório, certo? Então, beleza. Vamos fazer outra coisa aqui, é o seguinte. Ó. Eu quero fazer o seguinte. Vamos utilizar como exemplo aquele nosso detail, client detail. Ó. Client detail. O nosso botão save está chamando diretamente a nossa ação de create or update client. A melhor forma de fazer isso aqui, tá? Já fica aí como dica quando vocês forem fazer o fluxo. Esse aqui não é a melhor forma. Eu não lembro se eu devo ter falado quando eu fiz isso aqui. Eu falei assim, não é a melhor forma de fazer isso aqui. Eu fiz isso aqui só para a gente fazer uns testes. Para a gente remover lá dos registros o país. Para a gente fazer uns testes que a gente estava fazendo no Joy. Na aula de consultas. Esse aqui não é a melhor forma de fazer isso. Então eu vou deletar esse carinha daqui. Eu estou aqui no botão Save da nossa tela Client Detail, tá? Lá no botão Save. Eu deletei o Create or Update. Vamos fazer uma ação, rapidamente, vamos fazer uma ação para executar essa ação aqui, de criar ou atualizar o cliente. Na Abalogic, eu vou criar aqui uma server action, mas olha que legal, eu posso adicionar folders, tá? É legal manter isso aqui organizado, né? Então vamos supor, eu vou criar aqui uma pasta chamada client, e aqui dentro eu vou colocar todas as server actions que fazem parte de alguma maneira, né, diretamente ou indiretamente, a respeito de clientes no meu sistema. Vou adicionar aqui uma client action. E eu vou colocar aqui, ó, create or update. Vou colocar no início aqui, ó, cliente. Para a gente poder identificar melhor. Então essa minha ação aqui ela vai se chamar cliente, create or update. Dentro dela, eu vou puxar aquela ação, create or update cliente, dentro daquela tabela cliente, né? Vou puxar ela aqui para dentro, certo? Opa, aqui, ó, eu estava fazendo um lugar errado. Vou desfazer aqui, porque eu estou dentro da client detail ainda, ó. Tem que prestar bastante atenção de onde a gente está. Sempre olha aqui em cima, ó. Eu estou dentro da client detail naquele save on click. Não é aqui que eu quero fazer isso. É dentro da server action. Eu reparei isso rapidamente, mas muita gente confunde isso, tá? Dentro da nossa server action, então, eu vou puxar aquela ação create or update client, certo? Beleza. E agora, eu preciso passar aqui para dentro o source dessa ação. O que é o source dela? Os dados do cliente, né? Os dados do cliente. Eu preciso passar aqui para dentro para essa ação poder ser executada. E como que eu vou chegar com essa ação aqui dentro? Sendo que eu vou colocar ela dentro de uma server action e chamar ela lá naquela client action. Da mesma forma que ela estava aqui, ó, no save on click, passando um resultado aqui para dentro, eu vou utilizar ela aqui na minha server action. Uma forma simples, rápida e fácil de fazer isso aqui. Eu pego aqui, ó, na minha aba data, eu venho aqui onde está a ação, eu pego o parâmetro de entrada. Se ele aceita esse parâmetro de entrada, eu posso copiar ele, e com o botão direito copiar esse parâmetro de entrada da ação, dessa ação aqui. Posso vir aqui na aba Logic e colar na minha ação. Opa, cliquei em novo, ó, vou dar um Ctrl Z. Eu vou paste, ó, colar, né? Então, aquela mesma ação que está nela, eu trouxe para minha ação. Dessa forma, eu passo ela mesmo para dentro dela mesma, né? Ela mesmo não, na verdade, eu estou passando o meu parâmetro de entrada source para dentro do parâmetro de entrada source, que é a ação de create or update. Dessa forma, eu vou criar a minha ação de create or update, personalizada da forma que eu quero, fazendo validações, fazendo todos os tipos de coisas que eu quero garantir que esse registro seja salvo com sucesso
da maneira que eu quero. Dessa forma aqui, eu estou mandando todos os dados aqui para dentro, né, da tabela client. Mas, olha que interessante, uma coisa que eu poderia fazer diferente, tá? Eu poderia fazer o seguinte, eu não quero passar o meu parâmetro source aqui para dentro. Eu poderia pegar e adicionar vários parâmetros de entrada com os dados que eu quero individualmente, né, na verdade. Então eu poderia vir aqui, ó, qual que é os parâmetros que tem aqui, ó? Name, data de nascimento, telefone, e-mail, endereço, exact e country ID. Nesse caso aqui, não seria tão interessante eu colocar um parâmetro de entrada para cada um, mas é uma forma, que eu ia dar de exemplo, que eu poderia fazer. Eu poderia criar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 parâmetros de entrada e passar cada um... Opa, aqui na Logic. E passar cada um individualmente, chegar aqui dentro, passar cada um desses dados para uma variável só, local, e aí eu poderia pegar e passar essa variável local para dentro. Eu vou fazer aqui rapidamente para vocês entenderem, tá? Eu posso vir aqui na tabela client e selecionar todos esses carinhas aqui, todos os atributos, dar um Ctrl C, tá? Quando eu dou um Ctrl C nos atributos, eu posso vir aqui, eu vou deletar meu parâmetro de entrada, eu posso vir aqui e colar eles, quando eu colo eles já passam como parâmetro de entrada, tá? Então eu estou passando aqui, ó, cada um individualmente, certo? Dessa forma aqui, eu não estou passando tudo junto, estou passando individual e eu posso tratar. Na verdade, eles juntos eu também posso tratar individualmente, mas assim ficaria um pouco mais fácil para vocês entenderem, tá? Eu estou passando aqui individualmente todos esses parâmetros. E o que eu vou fazer? Aqui dentro, eu posso criar uma variável local. Lembra a variável local dentro da ação? Ela só tem valor, ela só guarda valor enquanto a ação finaliza, né? Enquanto a ação começa e finaliza. Finalizou, acabou a variável local. Essa variável local eu vou chamar ela de client, porque ela vai representar a minha tabela client, certo? Eu vou mudar o nome só para não ficar 2 aqui, eu vou colocar client record. Então eu vou guardar um registro dentro da minha variável local. Eu poderia fazer, gente, eu estou dando um exemplo aqui. Isso aqui pode ficar um pouco confuso para diversas pessoas, mas eu poderia fazer daquela forma que eu tinha feito no início. Colocar somente uma variável source aqui com a tabela dentro, trazendo todos os dados tudo de uma vez. Mas eu estou fazendo assim para exemplificar e para vocês entenderem que diversas maneiras dá para você executar a mesma coisa, tá? Eu passando todos esses dados aqui para dentro, a minha ação ela só pede um carinha. Como que eu vou passar todos esses dados para dentro dela? De novo, existem diversas formas de fazer isso. Eu posso, aqui ó, no meu source, eu posso expandir ele e passar individualmente, ó, o name, o date birth, o phone, o e-mail, eu poderia passar individualmente aqui. Mas eu vou fazer diferente, ó. Eu vou preencher a minha variável client record, que ela está vazia ainda. Eu vou preencher ela aqui no início, né? Eu vou preencher ela no início com todos os meus parâmetros que estão entrando aqui. Então eu posso pegar ela aqui. Eu vou selecionar aqui, deixa eu ver, é melhor aqui, ó, no igualzinho. Eu vou expandir a minha variável local e o ID dela vai receber, ó, interessante também. O ID eu teria que passar como parâmetro de entrada também, tá? Client ID. Por quê? Porque se for um registro que eu estou alterando, eu preciso chegar aqui com o identificador dele, certo? E da forma que estava anteriormente, eu não estava chegando com o identificador dele aqui. Beleza, então o meu client record.id vai receber o meu client ID. Dessa forma que eu vou pegar aqui, ó, name, vai receber o meu parâmetro de entrada name. Veja que eu estou preenchendo temporariamente, tá, a minha variável local dentro da minha server action. Assim, eu posso pegar ela depois e passar para dentro da minha ação aqui como source, tá? Ó, vai acompanhando aí. Eu tô selecionando aqui todos os meus atributos que estão na minha variável local, tá? Porque como ela se tornou uma cópia da minha tabela, eu vou guardar um registro aqui dentro, que esse registro é o que eu estou trazendo pelos meus parâmetros de entrada, tá? Endereço, ó. E aí dessa forma, quando eu terminar de preencher ela, eu posso passar ela, ó, endereço, eu posso passar ela para dentro da minha ação de create and update. O isActive, eu vou receber o isActive. E aí tem uma coisa aqui que é bem legal, que inclusive é bastante recomendado fazer, tá? Olha só, o meu assign, eu fiz diversos passada de valores, né? Eu passei os valores dos parâmetros de entradas para a minha variável local. Então, quando chegar aqui,
Eu estou passando temporariamente todos esses dados para a minha variável local. Quando eu chegar aqui, eu vou pegar esses dados da variável local e vou passar para dentro da minha ação de create update. Certo? Então eu organizei, veja bem, eu poderia ter trago tudo num parâmetro de entrada só, igual eu fiz no início do source, ou eu posso trazer separados. Às vezes pode acontecer de eu não querer trazer todos lá, igual o source, né? Eu posso trazer só alguns e alguns eu preencher aqui dentro. Vamos supor que eu tivesse aqui um atributo que é para pegar a data e hora automática da venda. Eu não preciso trazer ele como parâmetro de entrada, então ele não precisaria trazer aqui. Eu poderia preencher ele aqui, ó, selecionar ele, por exemplo, o date birth dá para fazer isso aqui, mas esse aqui é só um exemplo. E eu pegar aqui, ó, current date, que é a data de hoje. Eu poderia passar automaticamente dentro da server action a data atual para guardar nesse atributo, certo? Então, dessa forma que eu estou organizando esses dados tudo dentro de uma variável local só e vou passar lá para dentro do meu creator update. Dessa forma aqui, chamando essa ação lá, eu já estaria passando os meus dados para dentro dela para mim fazer, para me salvar. Eu estou criando uma ação personalizada de criar registro, tá? Então, ó, posso vir aqui no meu client detail, no meu save on click, eu vim aqui na minha action e chamar a minha ação agora. Agora eu chamo minha ação e olha quem que ele está pedindo. Ele está pedindo todos aqueles dados, tá? E eu posso passar um por um. Ele já está me dando aqui como sugestão o próprio parâmetro de entrada da minha tela, né? Da minha tela aqui, ó. Ela tem um client ID, eu posso passar diretamente ele ou posso passar o resultado da consulta. Lembra que no source anteriormente, ó, vamos simular aqui de novo o que a gente fez? Aqui na aba data, eu vou pegar aquela creator update novamente. Aqui dentro a gente passava o resultado da consulta, ó. O resultado da consulta, porque essa consulta do cliente detail traz só um registro. Dessa forma, eu estaria passando ela aqui para dentro da minha ação de criar ou atualizar. E eu vou deletar ela aqui e eu vou continuar fazendo da mesma forma, só que passando os itens individualmente, né? Lá eu estava passando o current completo, a minha linha de registro. Aqui eu vou passar individual cada atributo, ó. O client, list, current, client, name. Opa, cliquei ali e foi para lá sem querer. O date birth, get client, list, current, client, date birth. Então esses aqui são os elementos que estão lá no meu formulário, né? E eu estou passando eles aqui para dentro. Olha aqui, ó, que me deu 3 opções. Então deixa eu ver certinho qual que é. O endereço, esse aqui, o address, o isActive, o country ID e só. Eu estou passando todos esses dados aqui lá para dentro. Lá dentro eu estou organizando eles e salvando na base de dados. Uma coisa bem legal que é interessante fazer aqui, quando você vai guardar um registro, faça validações. Como é que eu faço a validação, Dai? Então, eu vou dar alguns exemplos aqui bem rápido, tá? Mas, por exemplo, aqui no client detail, vamos supor que a gente vai criar um novo cliente. E eu quero impedir de que o usuário tente mandar o nome desse cara, o nome dele vazio, certo? Dessa forma, o que eu teria que fazer? Primeiro, eu posso transformar esse input em mandatório, ok? Só que quem faz essa validação aqui do input é o navegador. Então é mais reforçado se eu fizer dentro do servidor também essa validação, tá? Eu não estou enviando aqui para dentro o nome dele, ó. O nome dele eu não estou enviando aqui para dentro. Então o que eu vou fazer? Ó? Dentro da minha ação eu posso vir aqui de início e colocar um if. Qual é a minha condição do if? Ó? Eu vou verificar o seguinte, ó. O nome que está chegando aqui dentro através do parâmetro de entrada é igual a vazio. Vazio, lembre-se, é aspa simples sem nenhum dado dentro. Isso aqui é vazio, é um texto vazio. Um texto que não existe, né? O nome está vazio. Aí o que eu vou fazer aqui? Se der false, ele vai seguir. Porque se der false, é porque o nome não está vazio, é porque ele foi preenchido, é da forma que a gente quer. Agora, se ele estiver vazio, o que eu posso fazer? Lembra que o if é uma tomada de decisão? Se ele estiver vazio, eu vou fazer a seguinte coisa. Aqui na minha ação, eu posso criar um parâmetro de saída chamado sucesso. E esse sucesso ele vai ser do tipo booleano. Ó. Booleano. Por quê? O que essa variável de saída sucesso vai fazer? Ela vai informar, lembra que o parâmetro de saída ela devolve um dado para quem chamou essa ação? Quem está chamando essa ação? É aquela client action de save, né? Save on click, se não me engano. Vamos ver aqui. Save on click. Está chamando. E o parâmetro de saída, essa ação, essa server action que está sendo chamada, ela está devolvendo um dado. Certo? E aí, o que eu vou fazer? Aqui,
eu vou tomar uma decisão do seguinte, ó. Eu vou colocar uma assign e um end no final. Por quê? Se o parâmetro de entrada nome, que é o que está vindo de lá, né? O parâmetro de entrada é o que está vindo. E o parâmetro de saída é o que eu vou devolver. Se o nome estiver vazio, eu vou mandar duas coisas, na verdade. Não vou mandar só o sucesso. Eu vou criar aqui mais um parâmetro de saída. Eu posso criar com os parâmetros de saída que eu quiser, tá? Da mesma forma que eu criei aqui com os parâmetros de entrada. Quantos parâmetros de entrada eu quis. O meu outro parâmetro de saída vai se chamar mensagem. Certo? O mensagem ele vai ter a seguinte função. O sucesso é um booleano que ele vai informar de volta, e lá eu também tenho que fazer uma verificação que eu vou mostrar para vocês. O booleano vai informar a minha ação que chamou, né, essa ação aqui, vai informar se a execução dessa ação foi um sucesso ou não. Então, dessa forma eu consigo passar, dar um valor para esse parâmetro de saída de acordo com o que eu quero dentro do meu fluxo. E a mensagem eu posso enviar junto uma mensagem, né, informando qualquer coisa lá, tipo, a execução dessa ação foi um sucesso. A execução dessa ação não foi um sucesso, preenche tal coisa. Então, dessa forma, o que eu vou fazer? Eu tenho dois parâmetros de saída, o sucesso e a mensagem. Beleza. Então, a primeira verificação. O parâmetro de entrada name, que está chegando aqui, ele está vazio? Né? Ele é igual a vazio? Ok, ele está como se fosse uma pergunta aqui, né? Name é igual a vazio? É a pergunta. True. True, lembra que é true? True é verdadeiro. Então, se bateu com a condição, ó, o nome está vazio. O que eu quero fazer? Eu não quero que segue e salve. Eu quero que execute algo aqui, né? E finalize o fluxo. O que eu vou fazer dentro desse assign? Eu quero passar para o meu parâmetro de saída sucesso que foi false, né? O valor de false. Ou seja, essa ação vai devolver para a client action o parâmetro de saída sucesso com o valor falso. O que isso quer dizer? Que a execução dessa ação não foi realizada com sucesso. E aí eu quero mandar junto uma mensagem. Vou dar valor agora para o meu parâmetro de saída mensagem. Por que ele caiu aqui? Ele caiu aqui nesse assign porque o nome está vazio. Então eu posso mandar a mensagem o seguinte, ó, o nome do cliente é obrigatório. Então, junto com o sucesso false, eu vou mandar essa mensagem. O nome do cliente é obrigatório. Estou mandando dois valores e finalizando o fluxo. Estou preenchendo as minhas duas variáveis de saída e estou finalizando o fluxo. Eu não vou vir aqui organizar os meus dados e salvar. Vamos fazer uma outra aqui só para a gente fazer uma outra verificação. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer diferente, bem legal. Vamos fazer uma consulta, tá? Vamos supor, o nome do cliente está preenchido? Sim, está preenchido. Então vamos fazer agora o seguinte, está preenchido? Vamos para a próxima validação. Não vou verificar só se o nome está vazio. Então vou fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar uma consulta, coloquei um aggregate, cliquei aqui e eu vou pegar a tabela de cliente, né? Minha tabela de cliente vai ser o seguinte, ó. Eu vou adicionar um filtro. Eu não quero que traga todos os clientes nessa consulta. Não faz sentido para mim. Eu vou adicionar um filtro e vou fazer o seguinte, ó. Eu quero que traga o cliente cujo o e-mail, eu vou fazer um filtro pelo e-mail. O e-mail seja igual ao meu parâmetro de entrada e-mail. Dessa forma, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu estou verificando se existe algum cliente com o mesmo e-mail que está chegando aqui. Só que tem que tomar muito cuidado, né, nesse filtro aqui, porque é o seguinte, se eu vier editar um cliente, vamos supor que eu estou vindo editar esse Léo aqui, ó, Léo Burt está ali. E eu quiser fazer uma validação pelo e-mail, e vamos supor que eu impeça de salvar caso a consulta traga um resultado. Vamos supor, eu fui lá editar o Léo, quando chegou aqui, está vindo o e-mail do Léo. Eu estou editando o Léo, mas está chegando o e-mail do Léo. Aí eu vou e faço uma pesquisa. Ó, encontrei um usuário aqui que tem esse e-mail. Então, como eu estou editando, eu não posso impedir desse registro ser salvo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou adicionar mais um filtro. Isso aqui pode se tornar um pouco confuso, tá? Mas conforme você entender, eu tenho certeza que isso aqui vai ser muito útil para você, porque eu já fiz bastante fluxo com esse tipo de consulta, tá?
Agora é o seguinte, eu já estou trazendo o cliente que o e-mail seja igual ao e-mail que eu estou editando. Só que eu quero que traga também, nessa mesma consulta, eu quero que traga um cliente que o ID dele seja diferente do ID que está chegando aqui. Por exemplo, o Léo, ó, deixa eu fechar aqui, deixa eu excluir esse último filtro. O Léo, ele tem um identificador. O identificador dele é 1. Ele é o primeiro cliente cadastrado aqui. Ele é o identificador 1. E a gente tem aqui o e-mail, né? Léo Bertelli, não sei. Então ele encontrou aqui, ó. O meu filtro eu estou procurando pelo e-mail, ele encontrou. E agora, deixa eu desfazer aqui, que é a exclusão. Eu quero que traga Opa, fiz sem querer. Ah, tá. Eu quero que traga, ó, coloquei de volta aqui, eu desfiz de novo, só para trazer o nosso outro filtro que eu tinha apagado. Eu quero que traga o cliente que se chama, né, que tem um e-mail, na verdade, leoburley@gmail.com, mas eu quero que seja, aí quando eu estiver chegando com esse dado aqui, eu vou chegar aqui com o identificador 1, porque é o identificador do Léo, certo? Então eu quero que traga algum cliente que tenha aquele e-mail, mas que não seja o Léo. Ou seja, eu quero verificar se existe outro cliente. Porque se for o próprio Léo, eu quero salvar. Eu não quero impedir de salvar. Entendeu? Eu estou editando ele. Mas se existir outro cliente cujo identificador seja diferente do Léo, vamos supor, eu trouxe aqui, eu estou trazendo o identificador do Léo e o e-mail do Léo. E aí eu quero verificar aqui nessa consulta se existe outro cliente com este e-mail e que não seja esse identificador. Se existe um outro cliente com este e-mail, isso quer dizer que aquele e-mail já está cadastrado para outro cliente. Eu tenho certeza que isso ficou confuso para vocês, tá? Mas isso aqui, se vocês conseguirem entender exatamente qual é a proposta dessa consulta, isso aqui basicamente eu estou verificando se existe algum outro cliente que tenha um e-mail, aquele e-mail que eu estou tentando cadastrar. Certo? Isso aqui é muito útil para quando você vai registrar clientes, para você verificar se tem um cliente cadastrado com aquele e-mail, se tem um cliente cadastrado com aquele CPF, com aquele número de telefone, se você não quer que repita o número de telefone. Entendeu? Isso aqui é bastante útil. Então, eu sei que na hora que você entender a proposta dessa consulta, você vai ser bastante útil para você. Então é o seguinte, eu estou verificando aqui se o e-mail que eu estou chegando aqui, eu estou trazendo um e-mail e um identificador. Se for nulo, vamos lá. Vamos supor que eu estou cadastrando um novo cliente. Acho que vai ficar mais fácil de você entender. Eu estou cadastrando um novo cliente aqui. Então está chegando o cliente aí de nulo. É um novo. E eu fui e coloquei esse e-mail lá para me cadastrar. E aí o que aconteceu nessa consulta? Essa consulta ela trouxe um usuário, um cliente, que tem esse e-mail e que o identificador é diferente do que o identificador que eu estou trazendo. Ou seja, eu trouxe 0 e o identificador que eu trouxe aqui é 1. Ou seja, se eu estiver tentando cadastrar um novo usuário com este e-mail, essa consulta está me trazendo que já existe um usuário na minha tabela que possui aquele e-mail, certo? Beleza, ele trouxe, tá, e agora eu tenho que tomar uma decisão de acordo com essa informação, certo? Eu vou aqui, para melhorar o desempenho da minha consulta, eu vou colocar o Max Record de 1, por quê? Porque eu só preciso saber se existe um cliente com aquele e-mail. E eu vou colocar um if aqui embaixo. Eu vou colocar um if aqui embaixo e esse if vai ter a seguinte condição. Ó. Como sugestão, eu acho que ele já vai me dar aqui. Ó. O get clients by email, que é essa consulta aqui, ó, get clients by email, .list.empty. Lembra que eu expliquei para vocês aqui, ó, sobre essas propriedades aqui. E o empty, ele me retorna se essa consulta está vazia ou não. Ele simplesmente me traz um dado. Ó, se ele trouxer true, é porque essa consulta está vazia, está empty, né? Ela está empty, empty é vazio. Se trouxer false, é porque não está vazio. Ok, e o que eu vou fazer aqui? É o seguinte, ó, vazio, eu vou colocar aqui, ó, consulta vazia. Essa é a intenção desse if. Esse if ele serve para pegar a propriedade empty dessa consulta. E aí ele vai me retornar true ou falso. Essa consulta está vazia? Se a consulta estiver vazia, se der true, o que eu quero fazer?
Se está vazia, é porque não tem outro usuário com aquele e-mail. Então eu quero continuar o meu cadastro. Então eu preciso fazer com que o true venha para baixo e não o false. Eu posso clicar com o botão direito em cima da minha consulta, do meu if, quer dizer, e dar um swap connectors, trocar conectores. Dessa forma, ó, a consulta está vazia? Ótimo, não encontrou nenhum outro usuário com o e-mail que eu estou fazendo. Beleza, é isso mesmo que eu quero. Eu quero continuar, então, organizo meus dados e salvo. Agora vamos supor, a consulta não está vazia, ou seja, eu estou cadastrando um outro usuário com aquele e-mail de Léo, aquele mesmo e-mail do Léo. E aí a nossa server action foi lá, antes de salvar, ela fez uma consulta e encontrou um outro usuário com aquele e-mail do Léo. Então eu não posso permitir que esse cadastro seja feito, porque senão eu vou ter dois usuários com o mesmo e-mail, dois clientes com o mesmo e-mail, pode ficar confuso para mim. Então dessa forma, eu vou repetir o passo aqui de cima. Ó. A consulta está vazia? Não, não está vazia. Putz, encontrou lá um outro cliente com aquele e-mail. Cara, eu vou vir aqui então, eu vou impedir a continuação dessa consulta. Dessa consulta não, dessa ação. Eu vou impedir a continuação dessa ação. Eu não posso permitir que venha aqui, organize e salve, sendo que eu já tenho um usuário lá com aquele e-mail. Então, dessa forma, eu venho aqui, ó, a consulta está vazia? Não, não está vazia. Ela encontrou lá um usuário. Então, eu vou passar o seguinte, ó. O sucesso dessa consulta é false. Dessa consulta não, dessa ação, né? A execução dessa ação. Eu estou interrompendo ela aqui. Então, o sucesso da execução dessa ação é falso, ela não foi executada com sucesso. E a mensagem que eu vou passar junto vai ser o seguinte, ó. Já possui um cliente com o e-mail informado. Pronto. Então, quando cair aqui, qual que é a condição que caiu aqui? É que já existe um cliente com esse e-mail. Então, eu vou mandar essa mensagem. Já possui um cliente com e-mail informado. Tá, existem outros atributos aqui, mas não vou fazer a validação de todos, mas isso aqui é só um exemplo, tá? Utilizei uma consulta dentro da minha server action, olha que interessante. E aí, a consulta está vazia? Sim, a consulta está vazia. Não encontrei nenhum e-mail. Então, vamos seguir. Agora, beleza. Organizei os meus dados na minha variável local, salvei essa variável local, né, com esses dados, lá na minha ação, certo? E as validações eu fiz antes, ó, antes de chegar aqui. Agora, aqui no final, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou colocar uma sign, depois da minha execução aqui, eu vou colocar uma sign e vou informar que o sucesso da minha execução foi true. Se chegou aqui, é porque eu consegui executar todos os passos com sucesso. Então eu passo para true, passo para verdadeiro. E aqui eu posso mandar uma mensagem. Se eu não quiser mandar mensagem, não preciso, mas eu posso mandar uma mensagem, né, informando o seguinte, ó, cadastro realizado com sucesso. Então, se chegou aqui, eu vou mandar esse sucesso, né, que deu true, e esta mensagem. Ó, se chegou aqui, então a execução foi realizada com sucesso, né, a nossa execução da nossa ação. Agora, lá no interface, eu vou fazer o seguinte, lá no Save on Click, já está aqui, beleza? Aqui na nossa client detail, aqui no nosso botão Save, já está aqui a nossa ação. E agora, como que eu faço para verificar aqui se essa ação foi executada com sucesso ou não? Porque eu preciso verificar aqui. Eu preciso informar o usuário, não o navegador, certo? Então, se eu mandei todos esses dados que essa ação pede, agora eu quero pegar o retorno dela. Eu mandei e lá dentro ela fez uma execução. Aí lá dentro ela pode ter dado verdadeiro no sucesso ou falso, certo? Aí aqui eu vou fazer o seguinte, após a execução da minha ação, lembra que a minha ação aqui, ela está me dando dois parâmetros de saída, dois resultados. Um booleano, que é o sucesso, e um de texto, que é a mensagem. Eu posso colocar aqui um if logo após da minha ação. E agora eu vou verificar com o if aquele parâmetro de saída booleano, que é o sucesso. Então no if eu posso abrir aqui a condição, e aqui dentro do meu escopo eu pegar o resultado da ação sucesso, ou eu posso aqui, ó, na sugestão, que ele vai me dar como sugestão. Ó. Ele vai me dar aqui ó, o sucesso. Certo? E aí, com esse carinha, com o sucesso, o meu if agora vai tomar uma decisão dentro da client action. O meu if vai tomar uma decisão. E aí aqui é o seguinte, eu vou até renomear aqui para ficar mais fácil de entender. Ó.
Qual que é a função desse if? É verificar se deu sucesso na execução dessa ação aqui. Sucesso. Então eu quero que, se deu sucesso, eu quero ir para baixo, para continuar aqui, ó. Eu vou dar um swap connectors, né, para o true seguir para outra tela, porque deu sucesso, eu já quero sair daqui e ir lá para a listagem. Agora não deu sucesso. Não deu sucesso, eu vou só finalizar o fluxo e vou continuar aqui na tela, eu vou me manter aqui, certo? Se não deu sucesso, eu quero ficar aqui. Por quê? Porque eu quero corrigir o que eu preciso corrigir, né? Ou trocar o e-mail, ou preencher o nome, se for vazio, e eu quero continuar aqui. Só que eu preciso dar uma informação para o usuário, né? Tá, eu fiquei aqui, mas dessa forma que ele só está ficando aqui, eu não sei o que aconteceu. Eu posso mandar uma mensagem dentro do... Né? Se deu sucesso false, eu quero o seguinte, ó, que o tipo da minha mensagem seja de erro, e aí eu vou passar para a mensagem, eu não vou digitar uma mensagem aqui. Lembra que determinada situação vai me entregar uma mensagem diferente? Então eu vou passar aqui para dentro o parâmetro de saída, mensagem. Se chegou aqui no sucesso false, eu tenho uma mensagem preenchida lá naquele meu parâmetro de saída mensagem. E aí eu mostro a mensagem e interrompo o fluxo, certo? Lá o fluxo foi interrompido, aqui eu vou manter, com esse end aqui, eu vou me manter na tela. Agora vamos supor que deu sucesso, e eu quero mostrar a mensagem para o usuário. Então, deu sucesso? True. E aí eu vou aqui, eu vou dar uma mensagem de sucesso. E qual mensagem eu vou passar? Eu também posso passar a mensagem. Por quê? Porque se o sucesso cair para cá, a mensagem vai ser diferente. Vai ser lá, o cadastro realizado com sucesso. Entendeu? Então eu posso mostrar o mesmo parâmetro de saída. Meu parâmetro de saída ele vai trazer determinados dados em determinadas ocasiões. Se der um erro, minha mensagem vai ser uma. Se der um outro erro, minha mensagem vai ser outra. Se der sucesso, minha mensagem é outra. Então eu sempre vou passar a minha mensagem para dentro do meu widgetzinho aqui, meu elemento de mensagem. Só que aqui eu vou dar a verdinha, porque se chegou aqui é sucesso, se chegou aqui é erro, né? Se o sucesso deu false é erro. Vou mostrar a mensagem que está vindo erro, entendeu? E aqui se der sucesso eu vou salvar aqui. Vamos fazer o teste? Eu vou dar o publish, vou dar o open browser e vamos testar, ver se essa ação vai funcionar da forma que a gente quer, entendeu? Vamos vir aqui para client list. E aqui é o seguinte, ó. Para a gente fazer um teste, eu vou fazer da seguinte maneira. Eu vou pegar esse e-mail aqui, que é o da Ayana, né? Vou pegar esse e-mail e vou tentar criar um outro usuário com esse e-mail, para ver se aquela consulta nossa funcionou. Vou vir aqui no novo cliente, né? Vou deixar primeiro o nome vazio. Data de nascimento, eu vou colocar ontem mesmo. Isso aqui, inclusive, é uma validação que poderia ser feita dentro da Server Action, tá? Se a data de nascimento é maior que hoje, já dou um erro. A data de nascimento, ninguém nasceu amanhã, né? Se a pessoa está preenchendo aqui, se eu estou preenchendo um cliente, meu cliente nasceu amanhã, como é que eu sei que ele é meu cliente? Entendeu? Se o meu cliente só puder ser maior de 18 anos, eu tenho que fazer ali uma forma de um cálculo para verificar se a data inserida aqui é uma data de 18 anos para trás. Se for, beleza, segue o fluxo. Se não for, dá outra mensagem de erro e um sucesso falso. Entendeu? O telefone eu vou preencher qualquer um aqui. O e-mail, eu vou colocar o e-mail da Ayana, certo? O endereço eu vou colocar qualquer endereço aqui. E o executive, esse executive aqui eu acho que está como texto, né? Mas eu vou colocar um true aqui, mas na verdade esse executive aqui ele era para ser do tipo booleano. Vamos verificar? Lá, eu aposto que se tiver errado alguém já deve ter reparado. O executive está texto aqui, ó. Tá, já a gente vê sobre isso. Ok, vou deixar true aqui, porque como ele está com o valor true, eu consigo, quando ele está com o valor certinho aqui, que recebe booleano, que é true ou false, eu consigo transformar ainda aquele atributo do tipo booleano. Ele vai pegar os valores que estão escritos em texto, a plataforma consegue identificar isso. Mas se eu escrever aqui verdadeiro, por exemplo, já vai dar o erro na minha publicação lá. A plataforma não vai conseguir identificar que esse atributo aqui é booleano. Mas ok, isso aqui está errado. Aposto que alguém já reparou isso aí, mas se não reparou não tem problema. E seleciona o país. Vamos selecionar aqui Paraguai. Tá, na ordem de verificação lá, primeiro vai verificar o nome, certo? Então o primeiro erro aqui, mesmo estando com o e-mail repetido, não vai informar esse erro aqui. Por quê? Porque na primeira verificação, ó, vamos lá na nossa lógica, na nossa ação. A primeira verificação é nome. Então o primeiro erro que vai dar com o nome vazio vai ser a de nome, quer ver? Ó? Salvar. Olha lá, o nome do cliente é obrigatório. Então chegou aqui, ele já verificou que o nome é vazio,
já me mandou essa mensagem e o sucesso falso. Aí lá na minha ação, no meu save and click, bateu aqui o sucesso falso e me mostrou a mensagem. Ok, vamos preencher aqui então. A Iana, vou colocar só a Iana mesmo. Agora o meu erro vai ser diferente. Por quê? Porque a primeira validação ele vai passar. O nome está vazio? Não, não está vazio. Agora eu preenchi. Agora ele vai vir aqui, ó, fazer a consulta e agora ele vai verificar se a consulta está vazia, que é o e-mail. Então vamos aqui, ó, salvar. Já possui um cliente com e-mail informado. Ou seja, eu estou mandando aqui para dentro o cliente ID nulo, porque eu estou criando com este e-mail aqui, ó. Ayana Harmon, alguma coisa. Harmon Hayas. E aí ele encontrou. E aí, como ele encontrou, ele veio aqui, ó. A consulta está vazia? Não, não está vazia. Ele encontrou um resultado. Então, ó, o sucesso deu falso e ele informou a mensagem. Já possui um cliente com e-mail informado. Certo? Caiu. Aí lá na Client Action, caiu na mesma condição. Aqui na Client Action, no Save and Click, caiu aqui no sucesso falso, me mostrou a mensagem de erro e finalizou. Agora vamos alterar aqui, ó. 2478. Agora ele já não vai encontrar mais esse e-mail lá. Vamos salvar? E agora a ideia é, vai executar a ação, o nome está preenchido, o e-mail não vai encontrar porque eu fiz uma alteração no e-mail, aí ele vai organizar os nossos dados, vai salvar e vai me dar um sucesso true e um cadastro finalizado com sucesso. Dessa forma, aqui na nossa Client Action, vai dar um sucesso true, vai mostrar a mensagem e devolver a gente para a lista, para a listagem de clientes. Então, ó, só para a gente encontrar o nome dela é a Ayana, eu vou dar um save, e aí, ó, cadastro realizado com sucesso. Então, deixa eu procurar aqui, olha ela aqui, ó. Ó, a alteração que a gente fez, o de baixo não tinha esse número 8, a gente cadastrou um novo com o número 8, com esse endereço, Paraguai, e o nome é Ayana. Agora, se eu entrar aqui, ele tem um identificador, a gente tinha 100 registros, ele é o registro 101. Se eu clicar em salvar, ó, apareceu o cadastro realizado com sucesso, mas na verdade eu editei, né? A gente teria que tratar essa mensagem certinho. Mas enfim, dessa forma, ele veio aqui na consulta e ele encontrou o e-mail Ayana, no caso 78, né? Com o cliente ID 101, ó, que a gente está editando. Dessa forma ele não vai encontrar, ó. Por quê? Porque o 101 é o ID dela, não é diferente do dela. E aí continuou a nossa execução da nossa server action. Então, dessa forma, eu estou guardando um registro lá no base de dados, mas eu estou personalizando a minha ação de guardar, fazendo as validações. Certo? Essa é a maneira mais correta que tem de fazer. É claro que eu fiz aqui de uma forma bem simplificada, tá? Existem diversas maneiras de fazer isso aqui, outras etapas que dá para fazer aqui, mais validações que é importante. O importante é você sempre validar todos aqueles campos que são obrigatórios de ser preenchidos, tá? Então, isso é muito importante. Deixa eu alterar aqui o nosso booleano aqui ou o nosso text aqui do isActive para booleano. Vamos ver se a plataforma vai deixar. Booleano. Ó, já vai me dar um erro aqui pelo seguinte. Ele já retornou alguns erros. Por quê? Aqui, ó, o invalid data type, aqui no meu isActive, ele está me entregando um input para me inserir o valor de booleano. E não pode. Não pode. Deixa eu vir aqui no Edge Tree. Olha aqui onde está o input. Eu vou deletar ele. E vou colocar um checkbox. Cadê o checkbox? Aqui, checkbox. Vou colocar um checkbox dentro dessa janelinha. E o checkbox vai ser o isActive agora. Certo? No checkbox 1, o label ficou com erro porque o label ele é amarrado a um elemento. Eu posso tanto desamarrar ele no elemento colocando aqui, ou eu posso amarrar ele a um novo elemento. Checkbox 1. Outros dois erros. Aqui, ó, nas minhas ações. Muito interessante isso aqui também é o seguinte, tá? Nas minhas ações aqui eu poderia alterar aqui, colocar o correto que eu precisava, né? Mas essas ações aqui, como elas já foram executadas, o intuito delas era guardar os nossos registros na base de dados, eu posso deletar as duas, tá? Elas estão me dando erro aqui, mas como eu já fiz o que eu precisava com ela, ó, continua dando erros por quê? Porque os timers ainda estão aqui. Eu não preciso mais dos timers para executar essas ações. Certo? Então aqui, ó, outro lugar. Aqui, ó, o isActive aqui agora, nessa própria ação que a gente acabou de criar, tá? Não é relatório de clientes, é cliente aqui, ó, create or update. O parâmetro de entrada, como eu copiei lá da base de dados, ele veio aqui também como text. Então eu vou passar ele para booleano e já vai resolver, porque aqui dentro eu estava tentando passar um texto e ele agora está pedindo booleano. Vamos publicar para ver se vai dar certo.
Se não der certo, tá, gente? Não tem problema. Isso aqui foi um erro que teve aí durante a execução das aulas, mas não atrapalhou a gente em nada. Mas o correto, o executive, é ser booleano, porque o intuito dele é saber se o cliente está ativo ou não. Beleza? Então eu vou dar um publish aqui, vamos ver se a plataforma vai deixar. Eu acho que ela vai deixar, porque todos os valores que estavam aqui dentro estavam true ou false. Estavam escritos true ou false. Dessa forma, acho que a plataforma vai reconhecer se eles são verdadeiros ou falsos. Aí, ó, justamente o que eu disse. Ela deixou publicar. Só que, muito cuidado, tá? Quando a gente cadastrou esse último carinha aqui, ó, a Iana, ó, já vai pedir para atualizar aqui, ó. Deixa eu dar uma atualizar. Quando a gente fez esse último cadastro, no campo de texto do executive, eu escrevi true. Porque o true, verdadeiro em inglês, né, ele reconhece como o booleano, ó, agora já não está mais. Se eu escrevesse outra coisa aqui, a plataforma ia dar erro, tá? Porque ela ia identificar que em um dos registros de cliente, no atributo executive, não estava escrito nem true, nem false. Enfim, agora ele está reconhecendo, quer dizer que essa IANA está ativa, né? Se eu procurar aqui algum outro, vamos ver aqui o Ashton. Ó, o Ashton não está ativo, então eu posso clicar aqui e salvar. Vai aparecer que o cadastro foi realizado, mas isso aqui é só a mensagem lá. A gente poderia alterar essa mensagem, seria o ideal. Agora, se eu entrar no Ashton, está ativo. Beleza? Então eu espero que tenham entendido aí o que é a Client Action. E existem muitos exemplos, né, mas a aula vai ficar curta para a gente fazer isso aí. A aplicação está publicada, né? Vou voltar aqui para Client Detail. E dessa forma, eu espero que vocês tenham entendido o que é a Server Action. Bom, eu espero que tenha ficado claro para vocês aí, mais ou menos, como funciona a Server Action. É claro que não dá para mim passar tudo, né? Tudo que é possível fazer numa Server Action. Porque, basicamente, a Server Actions, digamos que o banco de dados é o coração da aplicação e as ações, as Server Actions, é onde conecta, né, o front com o back, mais ou menos, o front-end com o back-end, que é a parte de usuário com o banco de dados. Então, assim, a Server Actions, ela é responsável basicamente pelas validações, pelas gravações de registros, pelas recuperações de registros, pela deleção de registros. Então, eu até fiz o exemplo que não é muito recomendado você utilizar uma ação de tabela diretamente no fluxo de uma tela, né? Então, a gente utilizou aí, a gente personalizou uma criação, uma ação de create or update aí para intermediar essa conexão, né? É o mais recomendado. Inclusive, a gente consegue fazer ali as validações que a gente fez dentro dessa ação antes de persistir esse registro dentro do banco de dados ou atualizar, certo? Então, ali na aba Logic, onde a gente passou pelas Client Actions, eu expliquei ali para vocês, né? A gente deu um overview sobre as Client Actions que ficam ali na aba Logic, eu expliquei para vocês a diferença entre elas e as Client Actions que ficam lá nas web screens, que são disparadas através dos elementos, né? E a gente fez um exemplo bem curtinho, bem pequenininho ali, fazendo um cálculo, né, dentro de uma Client Action dessa. E as Server Actions, a gente entrou mais a fundo nessa aula, e a gente deu um exemplo ali, primeiro, criando um relatório, e a gente criou ali um arquivo Excel através de uma consulta, né, que foi ali, eu mostrei para vocês alguns elementos que tem de diferente das Client Actions. Inclusive, é um arquivo de transformar uma lista em um arquivo Excel, certo? E a gente também criou aqui o exemplo de criação ou atualização de um registro na Server Action personalizada, que foi isso que eu acabei de explicar, né? E a gente utilizou ali dentro consultas. Então lembre-se, consultas não é utilizado só na tela, a gente pode fazer consultas dentro das ações, que inclusive é bem comum, tá? Bem comum mesmo, utilizar consultas dentro das ações. Porque geralmente a gente precisa pegar o resultado de uma consulta, fazer uma busca no banco de dados ali para fazer determinada ação. E é bem interessante ali, é bem comum utilizar as consultas. E também para validações, que foi a forma que a gente utilizou agora. A gente fez a validação não só utilizando a consulta, mas também validação verificando se um campo é vazio, por exemplo. Certo? E a gente viu aí sobre os parâmetros de saída. Que o parâmetro de saída nada mais é que o retorno de uma ação. Certo? O parâmetro de entrada é onde ela recebe um valor e o parâmetro de saída é onde ela devolve um valor. Né? Que geralmente é um resultado após uma conclusão de uma ação, por exemplo. Da mesma forma que funcionou ali na Client Action. A gente pegou dois números como parâmetro de entrada, fez um cálculo e devolveu o resultado como parâmetro de saída. Na Server Action, né, no caso desse ali a gente fez na Client Action, na Server Action, a gente devolveu parâmetros de saída informando se a execução da ação foi com sucesso ou não.
e enviando uma mensagem junto através de um segundo parâmetro de saída aqui, a gente consegue fazer eles trabalharem em conjunto, certo? Então, isso foi sobre a aba Logic ali, né? É claro que tem mais coisas na aba Logic, mas o intuito aqui foi explicar sobre Server Actions. E eu quero agradecer vocês e até a próxima.